Ele continua falando com cada um de nós. Porque desde o começo desse culto, o Senhor tem falado conosco, tem falado em nossos corações, e temos que dar ouvido à voz do nosso Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do meu filho Maurício, que está aqui, pela Mariana também, que está aqui, né, nesta noite. Sou muito grato a Deus pela vida desse meu filho, tá? É o meu filho mais velho, né? Sou muito grato a Deus pela vida do meu filho, estar aqui conosco, adorando esse Deus, tá? A Isabel não teve aqui, não veio para cá hoje, porque ela foi fazer a fisioterapia ali no joelho dela, e ela ficou meio cansadinha, por isso que não está conosco, mas vamos orar a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos meditar mais um pouco na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler alguns versículos desse livro, desse capítulo de Apocalipse, capítulo 21. Amém? Todos acharam? Versículo 1 diz assim: E vi o novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas coisas são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer e tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Só até aí. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Nós sabemos que é o alimento que nós precisamos, Senhor. Ó Pai querido, fala conosco nesta noite aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, Senhor, porque nós somos dependentes de Ti, Senhor. Que cada um de nós possa estar com o coração aberto, com os ouvidos atentos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para que a gente possa abrigar no nosso coração, Senhor. Senhor, abençoa cada um de nós, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha conduzir a cada um de nós, para que a gente possa, Senhor, ouvir e obedecer a Tua palavra. É assim que nós oramos e é assim que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amados, nós lemos um texto aqui, que é o sonho e o desejo de todo cristão, é entrar na Nova Jerusalém. E João viu aqui essa cidade preparada para os salvos. Ele viu aqui e ele relatou para nós aquilo que ele viu. E eu gostaria de falar nesta noite de dois tipos de pessoas. As que entrarão nessa cidade e as que não entrarão nessa cidade. Porque nem todos entrarão nessa cidade, nesse novo céu e nessa nova terra, né? Nem todos entrarão assim na nossa nova Jerusalém que João viu. Nós vivemos em um contexto em que muito se ouve que
todos os caminhos levam a Deus. Que todos os caminhos, não importa como você viva, não importa o que você faça, no final todos serão salvos. Mas a palavra de Deus nos ensina de outra forma. Nem todos serão salvos. E a gente vai entender o porquê nesta noite, tá bom? Então eu vou ler alguns textos, gostaria que os irmãos, se quisessem marcar, ou então ler na sua Bíblia aí, tá bom? Bom, desde o início, quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu a Deus, entrou o pecado no mundo. Então, por isso, todo homem que nasceu a partir de Adão, todo homem nasceu debaixo dessa maldição do pecado. Todo ser humano que nasceu, desde Adão, nasceu com pecado. Tá? Então, Adão andava com Deus, Adão conversava com Deus. Mas a partir desse momento que ele desobedeceu, Adão se afastou de Deus. Né? O pecado fez com que Adão se afastasse de Deus. E aí, desde Adão, todo homem já nasce afastado de Deus, porque o pecado é o que afasta todo ser humano de Deus. Vamos ler em Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos ver o que diz lá o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo. Ele diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, através desse homem, que é Adão, né, entrou o pecado no mundo. E então, através de Adão, esse pecado passou por todos aqueles que nasceram, porque todo ser humano, todos nós somos descendência de Adão. Então, nós somos descendência de Adão e por isso herdamos dele o pecado. Também lá em Romanos 3, 23, diz assim, e todos pecaram, vamos ver lá? E todos pecaram, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e todos estão afastados de Deus, por causa do pecado, tá bom? Então, por causa da desobediência de Adão, o homem ficou afastado de Deus. Mas Deus providenciou com que esse homem voltasse a ter comunhão com Ele. Deus providenciou uma forma que o homem voltasse a ter comunhão com o seu Criador. E o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Todos nós conhecemos lá o textuário da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus providenciou através do seu Filho Jesus para que o homem voltasse a ter comunhão com Ele. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João capítulo 1, versículo 29, lá João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como que era no Antigo Testamento e como aconteceu, e como aquele povo, antes de Jesus, foram salvos, né? Alguém pode perguntar, mas Jesus morreu há 2000 anos, mas quando Jesus morreu, muitas pessoas já tinham vivido, né? Quando Jesus nasceu e morreu na cruz, muitas pessoas já tinham vivido. Os judeus no Antigo Testamento, como essas pessoas foram salvas, né? Bom, todas elas foram salvas crendo no sacrifício de Cristo, no Jesus que viria, no Deus que viria, né? Em Jesus Cristo, o Filho de Deus que viria morrer por toda a humanidade. E hoje nós, como somos salvos? Somos salvos crendo no sacrifício que já veio há 2000 anos atrás.
Então, aquele povo que do Antigo Testamento, quando Deus estabeleceu os sacrifícios, quando Deus estabeleceu o tabernáculo, todas aquelas festas dos judeus, tudo aquilo era uma tipologia de Cristo. Todos eles que fizeram, que obedeceram os mandamentos de Jesus, de Deus, que dizia para fazer aquelas coisas, quando eles obedeciam, eles estavam crendo em Jesus, estava crendo no sacrifício de Jesus, e foram salvos por Jesus. E nós hoje, quando nós cremos nesse sacrifício, nós também somos salvos por Jesus. Toda a humanidade, todo homem, só consegue ir ao céu através de um caminho, e esse caminho é Jesus. O próprio Jesus falou isso, lá em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então ele é o único caminho. O apóstolo Pedro, quando estava pregando, ele falou lá em Atos 4,12, ele diz: em nenhum outro nome podemos ter a salvação, porque embaixo da terra não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, ou seja, somente o nome de Jesus. E o próprio Jesus lá em João capítulo 10, verso 9, ele fala: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagem. Então somente Jesus é o caminho, somente Jesus é a porta. Então esse engano que todos os caminhos levam a Deus, né? Que toda forma que você possa viver vai levar a Deus, isso não é verdade, somente através da fé em Jesus Cristo. Irmãos, não é a igreja que salva, não é o pastor que salva, não é o ministério que salva. Hoje nós vemos dizer: olha, venha para cá, Jesus está aqui, você vai encontrar somente Ele aqui. Não é assim que funciona, tá bom? Quando nós cremos em Cristo Jesus, sim, o próprio Deus nos coloca um ministério para que a gente congregue, para que a gente possa adorar junto com os irmãos, mas não é ministério, não é pastor que salva. O único que salva somente é o nome de Jesus, somente Jesus Cristo que nos dá a salvação. Como é que eu faço para alcançar a salvação em Cristo Jesus? Bom, é necessário arrepender-se dos nossos pecados. Primeiro passo, arrepender-se dos nossos pecados. E crer em Jesus, converter sua vida a Jesus. Jesus, quando começou a pregar, ele pregava, a primeira palavra de Jesus dizia: arrependei-vos. Os discípulos, quando começaram a pregar, arrependei-vos, né? Então, sem arrependimento, não há salvação. Então, o primeiro passo, eu devo arrepender-se dos meus pecados, confessar meus pecados a Cristo e entregar minha vida a Ele. Isso é necessário para que eu possa entrar no céu. É necessário arrepender-se. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas todos quanto receberam, Deus deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, Jesus veio para os judeus, mas os judeus não aceitaram. Mas aí a palavra de Deus diz que todo aquele que aceita Jesus, que recebe Jesus, Jesus dá o poder de ser chamado filho de Deus. E aí o ser humano passa da condição de criatura de Deus para filho de Deus, quando nós cremos em Cristo Jesus. Então acontece algo maravilhoso naquele que crê em Jesus. Acontece o novo nascimento na sua vida. O próprio Jesus diz lá em João 3,7, é necessário nascer de novo. Aí no versículo 5 ele diz: porque quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então é necessário nascer do Espírito Santo para poder entrar na eternidade. Sem esse novo nascimento, ninguém entrará no céu. Não há quem possa adentrar nessa nova cidade, nessa cidade maravilhosa que nós lemos aqui. Então, quando nascemos de novo, nós também precisamos crescer espiritualmente. Lá em 1 Pedro, capítulo 2,
Pedro fala para nós o seguinte, que é necessário a gente ir se alimentando para que a gente cresça espiritualmente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. É interessante que quando uma criança nasce, ela precisa, a primeira coisa que ela necessita é do leite para que ela possa crescer. E nós, quando nascemos para Cristo, nós precisamos desse leite espiritual, desse alimento espiritual para nós crescermos na presença de Deus. E esse alimento é a palavra de Deus. É o leite não falsificado. Então nós precisamos desse alimento para que por ele a gente cresça na presença de Deus. Então esse alimento, a palavra, deve ser por toda a nossa vida. Então, desde que nós nascemos para Deus, nós temos que continuar se alimentando do leite racional, que é a palavra de Deus, e continuar se alimentando dela todos os dias até a volta de Jesus. É necessário se alimentar desse alimento. Por quê? Porque lá em João, 1 João 5,4, diz assim, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé em quê? A fé na palavra de Deus. E nós só podemos vencer o mundo, vencer Satanás, através da palavra de Deus. Foi assim que Jesus venceu, né, o diabo, quando o diabo veio tentá-lo, né, através da palavra. Então, alimentando-se da palavra e obedecendo, não é só se alimentar e desprezar, mas é se alimentar e obedecer. Não adianta só ouvir, o apóstolo Tiago fala lá na sua carta, que não adianta nada nós ouvirmos a palavra de Deus e não colocarmos ela em prática na nossa vida, né? É como alguém que olhou no espelho sua imagem, depois saiu e esqueceu quem ele era, como que ele era. Então, nós devemos ouvir e obedecer. Entrará no céu os obedientes. Somente os obedientes, irmãos, entrarão no céu. Aqueles que obedecem e permanecem na palavra de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Jesus, o Verbo se fez carne, o próprio Deus, através da pessoa de Jesus, se fez carne, habitou entre nós, para nos mostrar também como deve ser a nossa vida diante de Deus. Jesus orava, Jesus falava constantemente com o Pai. Jesus era obediente ao Pai, para nos dar exemplo. Nós, como seus discípulos, fazermos também as mesmas coisas. Esse foi o nosso maior exemplo nos dado por Jesus. Jesus também nos ensinou a renunciar. Sem renúncia, sem renunciar ao pecado, somente vindo à igreja, irmãos. Deus tem me incomodado muito para falar isso. Não só vindo à igreja, irmãos, não só cantando, não só ensinando, irmãos, não só pregando, não só trabalhando na igreja. Isso não vai nos levar para o céu. Mas o que vai nos levar para essa cidade vai ser nós renunciarmos ao pecado, a renúncia. Jesus nos ensinou a renunciar. Vamos ler lá em Lucas, capítulo 14, versículo 33. Vamos ver lá o que Jesus nos fala. Lucas 14, versículo 33. Diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então, Jesus pede para nós renunciarmos até o nosso eu, as minhas próprias vontades, né? Daquilo que não agrada a Deus, para fazer a vontade dEle. Nós temos que renunciar, porque foi assim que o Senhor Jesus
nos ensinou. E perseverar, obedecendo a Ele até o fim. E quando será o fim? Quando Jesus voltar no arrebatamento. Mas Jesus pode voltar para mim e para você antes do arrebatamento. A qualquer momento, daqui a 1 minuto, Deus pode voltar para mim ou para você. E aí, o que Ele quer? Que nós tenhamos perseverados até o fim, na sua presença. Lá em Marcos 13, na parte B, diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, esse será aquele que entrará nessa cidade, a Nova Jerusalém. Aquele que creu em Jesus, aquele que obedeceu a sua palavra e perseverou na sua palavra até o fim. Esse sim entrará na Nova Jerusalém. E quem não entrará na Nova Jerusalém? Todos os que desprezarem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Todos que não crerem em Jesus. Os que não creram em Jesus, eles serão condenados. Olha só. Aquele que não crê no único caminho, no único Salvador, porque não existe outro, Ele é o único, ele será condenado. Vamos ler Mateus, capítulo 10, versículo 33. Mateus 10, versículo 33. Diz assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, negar a Jesus não é somente dizer: eu não quero Jesus, ou não falar o nome de Jesus. Mas é através das atitudes, através dos atos. A minha vida denuncia quem eu sou, através do que eu faço, né? Através da minha vida, como eu vivo, eu nego Jesus. Se eu vivo em negócios corruptos, eu estou negando Jesus. Né? Quando eu não perdoo, eu também estou negando Jesus. Quando adoro outros deuses, eu também estou negando Jesus. E tem várias outras formas de negar a Jesus. Quando eu me entrego a todo tipo de pecado, eu também estou negando a Jesus. Então, todos que praticam essas coisas não entrarão no reino de Deus, porque são desobedientes e herdarão o lago de fogo e de enxofre. O lago de fogo e enxofre. E quem são esses que herdarão este lugar? Vamos voltar em Apocalipse, no capítulo 21, a gente leu. Apocalipse 21, no versículo 8. Diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aqueles que não creram em Jesus, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Todos aqueles que não aceitarem, crerem em Jesus, e viver uma vida em adoração a Ele, em comunhão com Ele, a Bíblia diz que o lugar dele é um lago de fogo que arde, o lago que arde de fogo e enxofre. E essa é a segunda morte. Bom, vamos ler também alguns versículos, mais alguns versículos que falam daqueles que ficarão
as atitudes deles e o que farão e por que eles ficarão. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 Coríntios capítulo 6, versículo do 8 a 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículo do 8 a 10. Diz assim, do 9 ao 10, irmãos, diz assim: mas não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tem mais, vamos ler lá também, lá em Efésios capítulo 5, versículo 5. Diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Esses também não herdarão o reino de Deus. Vamos ler mais um, em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos ler lá. Gálatas 5, versículo 19. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas. O que são as obras da carne? Os desejos do homem, a vontade, aquilo que o homem faz, tá? Os seus desejos pecaminosos. Porque as obras da carne são... 19, eu pedi aqui. São manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nós vimos aqui, quem vive nas práticas do sistema mundano, do sistema do mundo, pode até estar na igreja, pode até participar de todos os cultos, pode até ser pastor, pode até pregar, pode ser apóstolo, pode ser o que for, mas se ele vive nessas práticas, ele não herdará o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus. Só vai herdar o reino de Deus, segundo a palavra de Deus, aqueles que abandonarem essas práticas pecaminosas. Crer em Jesus e abandonar todas essas práticas pecaminosas. Não viver na prática do pecado. Então, esses ouvirão do próprio Jesus essa palavra. Vamos ler lá o que Jesus vai falar? Está em Mateus 25, 41. Mateus 25, capítulo 25, versículo 41. Diz assim: e dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quem não for obediente, vai ouvir de Jesus estas palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque esse fogo não foi preparado, eterno, não preparado para o homem, mas para o diabo. Mas o homem irá para lá, porque não quer ouvir a voz de Deus e não quer obedecer a Deus. Então, todos aqueles
que viverem nessas práticas mundanas, todo aquele que vive nessas práticas não entrará nessa cidade que eu li aqui no início, a Nova Jerusalém, em que João viu preparada para aqueles que crerem em Deus através do seu Filho amado Jesus e obedecem. Por isso, arrependa-se e creia em Jesus e obedeça a sua palavra. Não tenha ouvidos surdos à palavra de Deus. Deus vem nos alertando constantemente para nós vivermos uma vida santa na sua presença. Lá em Hebreus 12 diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Não adianta nós queremos brincarmos com a palavra de Deus e acharmos que de qualquer forma nós entraremos na eternidade, porque não vai ser assim. Se nós não estivermos debaixo da obediência, debaixo daquilo que Deus estabelece na sua palavra. Mas se você obedece, mas se você crê em Jesus, você também vai ouvir essas palavras do próprio Jesus. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 34, diz assim: então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, se você ouviu essa palavra, é porque Deus quer, o Espírito Santo quer que você se prostre diante de Deus, entregue sua vida a Ele, e que você continue se alimentando dessa palavra, continue obedecendo essa palavra até a volta do Senhor Jesus, porque Ele prometeu que voltaria, e Ele voltará para buscar aqueles que creem, e aqueles que obedecem, e aqueles que perseveram obedecendo até o fim. Amém? Que as palmas louvam e engrandeçam o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe nosso irmão Moisés pela palavra que nós ouvimos nessa